Bom dia, eu sou o professor Carlos José, atuo no ensino superior desde o ano de 2001 e hoje vou falar para vocês as principais diferenças entre faculdades, centros universitários e universidades. Bem-vindo ao canal Oficina da Pesquisa. Em relação à criação de instituições de ensino superior, nós temos três tipos: faculdades, centros universitários e universidades. As faculdades podem ser criadas por iniciativa pública ou privada. No caso de iniciativa pública, tem que ter um projeto de lei específico. No caso de uma faculdade criada por iniciativa privada, é necessário que tenha autorização do MEC e ela pode inicialmente ser criada com um máximo de 5 cursos de graduação. O detalhe é que, no caso de licenciaturas, elas não contam para esse limite de 5 cursos. Então, eu posso ter, por exemplo, a criação de uma faculdade com 4 cursos de bacharelado e 3 cursos de licenciaturas. As licenciaturas contam como se fossem apenas um curso. No caso de centros universitários, eles podem ser criados por iniciativa do poder público, mediante um projeto de lei, e se for no caso de um centro universitário privado, ele não pode ser criado. O que pode acontecer é a transformação de uma faculdade ou de um grupo de faculdades em um centro universitário, assim que eles conseguem atingir os requisitos mínimos legais para funcionamento como centro universitário. No caso de universidade pública, elas podem ser criadas por iniciativa pública mediante um projeto de lei específico e aprovado, mas no caso das universidades privadas, elas só podem ser criadas mediante a transformação de um centro universitário já existente em universidade, assim que ele consegue atingir aos requisitos mínimos legais para funcionamento como universidade. Em relação à autonomia, faculdade não possui autonomia, ou seja, ela não pode criar um curso sem pedir autorização no MEC e nem pode registrar o próprio diploma. Ela também não tem autonomia para aumentar o número de vagas de um curso que já existe. E quando você forma em uma faculdade, esse diploma seu da faculdade tem que ser registrado por uma universidade para poder ter validade. Já no caso de centros universitários e universidades, ambos possuem autonomia para poder criar cursos em sua sede. Quando se fala em sua sede, é na cidade onde ele funciona, onde está a sede principal. Podem criar cursos, podem aumentar o número de vagas e podem registrar o próprio diploma. Os únicos cursos que não podem ser criados por centros universitários e universidades sem autorização são os cursos de medicina, odontologia e psicologia, que nesse caso precisam de ter autorização do MEC e dos conselhos que regem esses cursos, e também o curso de direito, que tem que ter autorização do MEC e também autorização no caso da OAB. Em relação ao corpo docente, uma faculdade deve ter todos os seus professores com o grau mínimo de especialista e 10% desses professores devem trabalhar em regime de tempo integral. No caso de centros universitários, todos os professores devem ter, no mínimo, grau de especialista, sendo que, no mínimo, um terço dos professores devem ter título de mestre ou doutor, e 20% dos professores devem trabalhar em regime de tempo integral. No caso de universidade, todos os professores devem ter, no mínimo, especialização. E um terço dos professores devem possuir o título de doutor ou de mestre, e um terço devem trabalhar em regime de tempo integral. Em relação ao ensino, pesquisa e extensão, faculdade tem foco em ensino. Pode ter pesquisa e extensão, mas não é obrigatório. Geralmente, faculdade tem poucos cursos e abrange poucas áreas do conhecimento. No caso de centro universitário, o foco continua sendo ensino, só que existe uma excelência da qualidade do ensino e isso é atestado
por diversos indicadores do MEC. Geralmente, os centros universitários têm muitos cursos, geralmente duas ou mais áreas do conhecimento, por exemplo, área de saúde, área de humanas, áreas exatas. Não é obrigatório que ele tenha um programa de pós-graduação stricto sensu, mas já passa a ser necessário que ele tenha a extensão de maneira oficializada em seu plano de desenvolvimento institucional. No caso das universidades, existe a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Então, as três coisas devem acontecer e devem estar oficializadas no seu plano de desenvolvimento institucional. Universidades geralmente têm muitos cursos, abrangem geralmente três ou mais áreas do conhecimento e é obrigatório que tenha um mínimo de 6 programas de pós-graduação stricto sensu, sendo que pelo menos 2 desses programas sejam de doutorado. Em relação à organização, nós temos no Brasil instituições de ensino superior públicas, que no caso são 296. Elas são mantidas pelo poder público, não cobram matrícula e nem mensalidade. Elas podem ser federais, no caso são 109, estaduais, que são 124, ou municipais, que são 63 no Brasil inteiro, segundo dados do Censo Educacional de 2017. De acordo com esse mesmo censo, nós temos no Brasil atualmente 2.152 instituições de ensino superior privadas. Aí se divide em dois tipos: as que visam lucro e aquelas que não visam lucro. Para que elas recebam a chancela do governo, que elas não estão visando lucro, tá? Elas têm que ter uma contrapartida, porque quando elas não visam lucro, elas recebem o incentivo do governo, geralmente na forma de renúncia de impostos. Mas nesse caso, tem a contrapartida. Elas têm que manter um programa de bolsas parciais ou integrais para alunos carentes, ou prestar serviços para a comunidade. Então, dessas que não visam lucro, nós temos três tipos. Temos as comunitárias, em que possuem representantes da comunidade dentro da mantenedora. Temos aquelas que são chamadas de confessionais, porque ela tende a uma determinada orientação confessional ou ideológica. É o caso, por exemplo, de instituições que estão ligadas à Igreja Católica ou a igrejas evangélicas. E temos as filantrópicas, que são aquelas que prestam algum tipo de serviço para a comunidade, para ter essa contrapartida de não visar o lucro e receber do governo as benesses, por exemplo, da renúncia fiscal. Então, é o caso, por exemplo, de faculdades da área de saúde, que atendem gratuitamente pessoas, né, em suas clínicas e escolas, ou faculdades de direito, né, que atendem, prestam atendimento jurídico gratuito a pessoas carentes. Uma coisa interessante é que existem faculdades que podem ser, ao mesmo tempo, comunitárias e confessionais. E existem algumas que podem ser comunitárias, confessionais e filantrópicas ao mesmo tempo. Tá? Essa divisão é só para mostrar o que representa cada uma delas. Vamos às dúvidas. O que é uma faculdade isolada? Faculdade isolada é aquela que não tem nenhum vínculo com uma instituição maior. Existe esse nome faculdade isolada porque algumas universidades dão o nome de faculdades às suas unidades orgânicas. Por exemplo, eu tenho uma universidade que tem um prédio onde funciona somente cursos da área gerencial. Então ele dá o nome, por exemplo, a essa faculdade de Faculdade de Ciências Econômicas. Eu tenho, por exemplo, uma universidade que tem um prédio onde funciona somente cursos da área de saúde. A gente chama essa unidade orgânica de Faculdade de Ciências da Saúde. Quando uma faculdade ela não está ligada nem vinculada a nenhuma instituição maior, ela é chamada de faculdade isolada. Já as faculdades integradas,
elas já têm alguma integração. No caso, eu vou ter uma mantenedora que mantém mais de uma faculdade diferente. Posteriormente, essas faculdades podem se juntar e virar um centro universitário, se atender aos requisitos legais. A quarta pergunta é: o que são instituições de ensino superior universitárias? Nós já sabemos responder. São três: universidades, universidades especializadas e os centros universitários, porque eles devem, né, no caso, ter o foco além do ensino. Tá? Já as não universitárias, tá, compreende os Cefetes e Cetes, que são centros de educação tecnológica, as faculdades isoladas, faculdades integradas e os institutos superiores de educação. Qual é a diferença entre mantenedora e mantida? Mantenedora é a pessoa jurídica que mantém uma instituição de ensino superior. Ela dá os recursos para que uma instituição de ensino superior possa funcionar. E a mantida é a instituição de ensino superior que vai realizar a oferta, né, da educação superior. Continuando com as dúvidas, o que são turnos de ofertas de cursos? Quando um curso superior é oferecido no turno da manhã, ele é chamado de matutino. Se for oferecido à tarde, vespertino. À noite, noturno. Agora, existem casos de cursos que são oferecidos no período da manhã e da tarde ou no período da tarde e da noite. Quando ultrapassa 6 horas de dedicação do estudante ao curso por dia, ele passa a ser chamado de integral. O que é periodicidade dos cursos? Bem, essa periodicidade é o intervalo do tempo na qual se organizam as atividades educacionais de uma faculdade, centro universitário ou universidade. Em geral, os cursos têm periodicidade semestral. Nós temos alguns que são anuais e raríssimos trimestrais. O normal, geralmente, é a periodicidade semestral. O que é a integralização de um curso? É o tempo da duração de um curso. Quando você começa um curso, você tem um tempo para poder integralizar o curso. Né? Por exemplo, se um curso de 5 anos, geralmente o tempo para você poder terminar esse curso são 7 anos. Conta nesse tempo aí, por exemplo, o tempo que você gasta trancando matrícula, porque você não pode estudar por algum motivo em algum semestre, ou quando você é reprovado em algumas matérias, mas você tem um tempo máximo de 7 anos para poder integralizar o curso. O que é um docente horista? Né? É aquele professor que trabalha até no máximo 12 horas em uma instituição de ensino superior. O que é um docente de tempo parcial? São aqueles que trabalham mais de 12 horas. Quando trabalha mais de 12 horas, ele é chamado de docente de tempo parcial. O que é um docente de tempo integral? É aquele que trabalha 40 horas por semana. Nesse caso, 20% da carga horária dele são de atividades fora de sala de aula, geralmente relacionadas com estudo, orientação e pesquisa. E o que é um docente de tempo integral com DE? DE quer dizer dedicação exclusiva. Isso geralmente acontece em universidades federais. São aqueles docentes que, além de serem de tempo integral, pela sua importância, têm dedicação exclusiva à universidade. Eles não podem trabalhar em outra instituição de ensino, não podem dar aula em outra instituição. Isso é regulado por lei, eles assinam um contrato de dedicação exclusiva com aquela universidade. Continuando com as dúvidas, o que é NDE de um curso? NDE quer dizer Núcleo Docente Estruturante. Como o próprio nome diz, é um grupo de professores que foram escolhidos para poder estruturar um curso, criar um curso, pensar o curso e trabalhar continuamente na evolução da qualidade de um curso.
O que é campus? Campus é um local onde se desenvolvem as atividades educacionais e administrativas de uma instituição de ensino superior. Isso compreende, por exemplo, salas de aula, laboratórios, biblioteca, salas de reunião, secretarias, diretorias, apoio administrativo, etc. O que é camp? Camp é o plural de campus. Por exemplo, em Belo Horizonte nós temos a PUC Minas, ela tem um campus no Coração Eucarístico, tem um campus no São Gabriel e tem um campus na Praça da Liberdade. A junção desses três campos forma um campi. O que é unidade educacional? É um local secundário onde se desenvolve atividades educacionais e administrativas de uma instituição de ensino. Ou seja, é menor, né? Não tem a mesma estrutura de um campus. Mas lá também acontecem essas atividades administrativas e educacionais. O que é um núcleo de EAD? O núcleo de EAD é uma unidade que é responsável pela oferta de cursos em educação à distância. Então, isso compreende, né, atividades educacionais e administrativas para poder criar e gerir cursos, né, oferecer suporte tecnológico, produzir materiais didáticos para educação à distância, etc. O que é polo de apoio presencial de EAD? São unidades menores que são espalhadas, né, geralmente em outras cidades, onde acontecem as atividades administrativas e pedagógicas de educação à distância. Agrupador. Agrupador é o endereço principal de uma instituição de ensino. Toda instituição de ensino tem uma sede. E essa sede está localizada no endereço que é o endereço principal. Então, por exemplo, no caso da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, o agrupador dele é o campus que está localizado no bairro Coração Eucarístico. Terminando aqui a parte de dúvidas, qual é a diferença entre conselho colegiado e assembleia em educação? Gente, conselho é o nome dado ao órgão máximo deliberativo de uma instituição de ensino. Qualquer decisão de uma instituição de ensino superior passa por um conselho, tá? Já o colegiado é o órgão máximo de deliberação de um curso, ou seja, todo curso tem que ter o seu colegiado. E a assembleia é uma reunião que pode ter, por exemplo, reunião de professores, reunião de alunos, né? Quando é convocada uma reunião, essa reunião é chamada de assembleia. Ficou mais alguma dúvida? Se ficou, eu peço que deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no like e se inscreva para ajudar no crescimento do canal. Se não gostou, peço a gentileza de deixar lá o seu dislike e falar para mim o que eu posso melhorar. Muito obrigado.